Senhoras e senhores, meninos e meninas, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gui, vamos falar sobre Copa do Mundo. Estão dizendo por aí que a Copa do Mundo flopou nos Estados Unidos. Tem muitas pessoas fazendo live, indo até os locais dos jogos e simplesmente não tem ninguém. Nesse vídeo você vai ver como que supostamente essa é a Copa mais corrupta da história, tá? É um vídeo do canal do Logos, eu vou deixar aqui na descrição o link para você assistir. Vamos ver aqui. Dia 13 de junho de 2018, Gianni Infantino, presidente da FIFA, aperta a mão de Trump, selando o acordo mais corrupto da história da Copa do Mundo. Thank you very much, Mr. President. The floor is all yours. O esporte move corações e mentes e bilhões de dólares ao redor do planeta. O grande problema foi a maneira ridícula com que Gianni Infantino e a FIFA permitiram que isso acontecesse. Porque ninguém queria essa Copa nos Estados Unidos. Desde um esquema da FIFA responsável por mais de 800 mortes sendo disfarçado com um prêmio da paz. Como é que você faz um evento num país em que você tem que prometer que se você for pra lá você não vai ser torturado? A Copa do Mundo da Arábia Saudita poderá ser a Copa da Morte. Até Lionel Messi sendo manipulado igual uma criancinha. 9 minutos e 43 segundos de destruição militar, com o Messi no frame. Estimativas apontam que a FIFA vai faturar entre 11 e 15 bilhões de dólares Caraca, nesse ciclo. é grana, viu, O parceiro? ingresso para a final saiu por quase 11 mil dólares. Em sites de revenda, apareceu gente pedindo o equivalente a 11 milhões de reais por um único lugar. Mas antes de chegarmos ao problema da máfia dos ingressos da Copa, você precisa entender por que em 2026 parece ser tudo diferente. Por que fazem questão de mostrar que essa é a maior Copa do Mundo da história. Por que outros dizem que é a mais corrupta da história. O que tem de errado no evento é que bilhões de pessoas estão vendo, mas que nenhuma delas entendeu. Primeiro, a geopolítica da Copa. Ela tem um monopólio sobre o futebol, Sim. a FIFA, então você não pode fazer uma Copa do Mundo pirata. Não tá tendo antecipação porque vão cancelar a Copa por causa de um evento geopolítico? Vai começar a maior Copa de todos os tempos. O que mais me impressiona é saber que em pleno 2026, alguém acredita que futebol ainda é esporte. No dia 5 de março desse ano, Trump mostrou que futebol pode ser tudo, menos um simples esporte. Nesse dia, Messi, um cara que nunca havia se posicionado politicamente em toda a sua carreira, caiu em um plano maquiavélico de manipulação da narrativa para a Copa do Mundo desse ano. Em 2023, Messi foi atraído pelo Inter Miami, em um projeto quase que irrecusável. Transformaram a passagem dele pelo clube em um símbolo de sucesso, títulos de superioridade no esporte, mas no final, Trump gostaria de um favorzinho em troca. Inter Miami foi campeão da liga e, como de costume por lá, foi convidado a receber o prêmio na Casa Branca. Nesse momento, Messi, que nunca antes tinha chegado nem perto de política, estava ali no centro político do mundo, sendo obrigado a ouvir Trump falar não sobre futebol, mas sobre a guerra contra o Irã. Before we begin, I think I will say a few words about what's going on with respect to our Esse cara é operation muito country esperto, of né? Iran. Trump investiu 635 milhões de dólares só em segurança para trazer a Copa do Mundo para os Estados Unidos. O Qatar, na última Copa, investiu mais de 220 bilhões de dólares no total, sendo responsável por trazer a Copa mais cara da história até então. Mas por que isso é importante? Sports washing é o uso do esporte como uma ferramenta de limpeza simbólica de imagem. Um país, um governo ou uma empresa se associa a algo que desperta paixão, pertencimento e admiração, como a Copa do Mundo, por exemplo, para deslocar a atenção pública de temas incômodos e então reconstruir sua reputação no imaginário global. Nos dias que aconteceram o sorteio da Copa do Mundo de 2026, em dezembro do ano passado, Gianni Infantino inventou um prêmio, não por meio de qualquer processo democrático, não por meio de uma votação do Conselho da FIFA, não por meio de qualquer procedimento oficial que os próprios estatutos da organização reconheceriam. Ele simplesmente inventou. Fantastic. Excellent. Chamou de Prêmio da Paz da FIFA e entregou a Donald Trump. Ele ficou ali, no palco do Kennedy Center em Washington e deu a Donald Trump um troféu dourado com mão segurando a terra. E disse ao presidente mais poderoso do mundo que ele merecia aquilo por seu compromisso inabalável com o avanço da paz e da união. O poeta romano Juvenal dizia que Roma fazia isso com pão e circo. E nunca na história alguém construiu um circo mais poderoso que o futebol. A final de uma Copa do Mundo para o planeta. Mais de 1 bilhão de pessoas assistindo a mesma coisa ao mesmo tempo. O problema
problema é que o circo de Roma era pago pelo imperador. O circo de 2026 é pago por você. A FIFA é registrada em Zurique, na Suíça, como uma associação sem fins lucrativos, uma entidade que senta em cima de quase 4 bilhões de dólares de reserva, que praticamente não paga imposto sobre a receita da Copa e que paga ao seu presidente, Gianni Infantino, um pacote de cerca de 6 milhões de dólares por ano. E para entender como a FIFA criou o que muitos chamam de máfia dos ingressos, entenda um curioso experimento de uma loja de ferramentas no meio de uma nevasca. Parte 2. A máfia dos ingressos. Cara, mas vamos lá, vamos pensar um pouco aqui, ó. Se a FIFA, ela é uma organização sem fins lucrativos e tudo mais, e ele tá alegando aí que o cara ganha 6 milhões por ano. Na Copa a gente tem uma série de tecnologias, né, que tem lá o impedimento semiautomático, tem uma série de coisas, e o dinheiro que banca tudo aquilo é da onde? Não é da própria FIFA? E não é a receita através de venda de ingresso, de licenciamento de conteúdo exclusivo? Até aqui eu não entendo qual é o erro. Indicadores de viagem, hotelaria e venda de ingressos sugerem que a Copa pode render menos do que a FIFA projetou. Futebol Europa, eles apresentam queixa à Comissão Europeia contra a FIFA sobre as práticas de ingressos para a Copa do Mundo de 2026. Então, a FIFA oficializou o cambismo com seus próprios ingressos. Sabe por que você não vai para os Estados Unidos assistir a Copa? 3 pesquisadores, entre eles Daniel Kahneman, que mais tarde ganharia o Nobel, fazem uma pergunta simples para as pessoas. Uma loja vende uma pá de neve por 15 dólares. Na manhã... Eu não vou porque eu não tenho dinheiro e não tenho visto americano. Simples assim. Acho que não é nem por conta de nenhum tipo de máfia. Seguinte, acontece uma grande nevasca e com todo mundo precisando desesperadamente de uma pá, a loja sobe o preço para 20. O que você acha disso? 82% das pessoas responderam a mesma coisa. É injusto. As pessoas aceitam pagar mais caro quando o custo do vendedor sobe. Mas o que eles entendem como roubo é quando o preço sobe só porque eles precisam mais. Subir o preço da pá só porque nevou não é mercado. É se aproveitar de quem tá com necessidade. Covid foi isso. 2026 é a primeira da história a usar o preço dinâmico. O valor do ingresso muda sozinho conforme a demanda, igual passagem aérea, igual Uber em horário de pico. O ingresso mais caro da final saiu por 6.730 dólares. Poucas semanas depois, o mesmo assento já custava 10.990, um aumento de mais de 150%. E alguns jogos, trade, né? 10 vezes mais caro do que no Qatar. E o custo da FIFA para te vender esses ingressos não mudou em absolutamente nada. A única coisa que mudou foi o seu desespero. É igual a pá de neve. Mas até aí tudo bem. Eu também sou a favor do capitalismo, então se a demanda por um evento está muito alta, a lógica é que esse valor acabe subindo mesmo. Infelizmente ou felizmente, essa é a realidade. Porém, a genialidade maquiavélica desse esquema entra quando esse sistema de preços vira um produto. E eu acho que os americanos precisam ver o impacto de uma competição como a Copa do Mundo. É um fracasso, né? Será um fracasso. Não tem muito como a gente esperar outra coisa. Só o suprassumo do rico vai assistir essa Copa do Mundo dos Estados Unidos. Existem coisas no mundo que vendem mais quanto mais caras ficam. Não porque são melhores, mas porque o que você compra não é o... Cara, eu acho que é porque as pessoas são bestas, elas enxergam um valor que não tem. Ah, tem 10 peças, eu tenho uma dessas peças, então é raro e o valor sobe. Beleza, mas só é um relógio, só é um objeto. Na minha opinião é isso, tá? Não que eu não queira ter um Rolex, por exemplo. Poderia ter, né? Poderia ter não, acho que eu não posso ter um Rolex, 100 e poucos mil um Rolex. Mas se eu tivesse condições, eu teria. Mas não seria algo tipo assim, nossa, eu preciso de um Rolex. Tá ligado? Tem gente que vive a vida... E tem essa visão de mundo, eu preciso daquilo, eu preciso daquele carro de luxo, eu preciso daquele relógio. E é uma visão muito materialista sobre as coisas. Objeto. E sim o status de ter o objeto. O ingresso de 11 mil dólares para a final virou a bolsa de grife do futebol. A FIFA descobriu que pode vender o estar lá como um troféu de elite. Você não tá pagando para ver o jogo, você tá pagando para ter o acesso, o networking, como muitos dizem. E aí você pensa, tá, mas é só não comprar. Dizem que mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo vão assistir a Copa. É até impossível todo mundo ver direto dos estádios. E é aí que as plataformas entram para fechar o esquema. Um escritor chamado Cory Doctorow descreveu como as plataformas apodrecem. Primeiro, elas são boas com usuários para te prender ali. Depois, elas espremem o usuário para agradar quem paga mais, os patrocinadores. E no fim, elas espremem todo mundo para encher o próprio bolso. Isso só funciona quando elas conseguem te deixar sem mais opções ou com alto custo de mudança. As transmissões por YouTube vieram para salvar todo mundo que não pagava mais TV a cabo, emissoras e tudo mais. Elas chegam trazendo toda a facilidade do mundo. Só que hoje, milhares de pessoas já começam a reclamar do delay
delay nas transmissões ou que para sustentar essas emissoras elas precisam entupir qualquer live com anúncios, marcas e patrocínios de bets. Só que o ingresso caro é só o andar de cima dessa farsa. A suposta corrupção da Copa fica mais violenta e mais sombria com a história de um homem chamado Mohamed Arsad. Parte 3. Morte e corrupção. A Arábia Saudita fez as promessas que durante a Copa do Mundo a gente não vai torturar ninguém. Durante a Copa, acabando a Copa, um dia depois, aí já não... A Copa do Mundo no Catar de 2022 foi a abertura da caixa de Pandora. Maio de 2015, o FBI derruba metade da cúpula da FIFA. 7 dirigentes foram presos em Zurique e 14 pessoas foram acusadas de um esquema envolvendo corrupção, fraude e lavagem de dinheiro. Para tentar limpar a imagem, a FIFA tinha contratado um ex-procurador americano, Michael Garcia, para investigar como a Rússia ganhou a Copa de 2018 e o Catar de 2022. Quando Garcia entregou o relatório, a FIFA engavetou, soltou no lugar um resumo de 42 páginas que inocentava todo mundo. O próprio Garcia repudiou o resumo do próprio trabalho e pediu demissão. A FIFA sempre foi acusada de escândalos de corrupção, principalmente envolvendo o torneio que gira mais de 80% da sua receita, a Copa. Na outra ponta, um evento que movimenta a atenção de tantas pessoas como esse, muitos países crescem o olho e têm interesse em sediar o torneio. Esse é o estranho poder do sports washing. A FIFA divulgou estimativas de impacto econômico bilionário para o torneio com foco nos Estados Unidos. Foi até relatado que o próprio presidente da FIFA, Gianni Infantino, foi fundamental para garantir que o reino ganhasse o direito de sediar o evento. A Copa de 2034 já foi entregue à Arábia Saudita. Candidato único, processo acelerado em 14 meses. A petroleira estatal saudita, a Aramco, virou parceira global da FIFA por 400 milhões de dólares. E o custo disso não se mede só em dólar. Em março de 2025, o primeiro operário morreu construindo o estádio da Aramco. Mohamed Arsad, paquistanês, caiu de um nível elevado da obra. Um relatório da Human Rights Watch contou 884 trabalhadores de Bangladesh mortos na Arábia em apenas 6 meses. 80% dos casos nem foram investigados, foram carimbados como causas naturais. Enquanto isso, lá em cima, a FIFA abriu um novo escritório na Trump Tower. Donald Trump assinou uma ordem executiva. Caraca, o Trump é assim, né? Esse canal não é sobre política, mas falando um pouco sobre esse caso, o Trump, além de ser um homem de negócios, né? Ele tá usando o seu tempo na presidência pra fazer muito mais dinheiro, né? É impressionante, esse cara é um gênio. Criando uma força-tarefa da Copa que ele mesmo preside. Em 2025, Infantino passou mais tempo ao lado de Trump do que qualquer outro líder mundial e ainda entregou a ele o tal Prêmio da Paz da FIFA. Às vezes, são só os políticos que conseguem sair no lucro dessa operação. Em 2014, o Brasil gastou, pela conta do próprio Tribunal de Contas, quase 10 bilhões de dólares. O Mané Garrincha, em Brasília, custou 1,4 bilhão de reais, mais que o dobro do orçamento, para hoje servir de garagem de ônibus. Enquanto alguns poucos políticos se esbaldam de ganhar dinheiro, quem pagou a conta foi você. Juvenal, o cara lá do Pão e Circo, lá atrás, não estava criticando o imperador. Ele estava criticando o povo que trocou a própria liberdade por pão e um bom espetáculo. 2000 anos depois, o pão só ficou mais caro e o espetáculo mais bonito. Se isso tudo faz sentido pra você, torne-se membro do canal e assista o vídeo em sua tela. Boa. Cara, os vídeos de log são muito bons, né? É a Copa do Pão e Circo e eu sou brasileiro e eu gosto de pão e eu gosto de circo, então amanhã eu tô ligadinho em mais jogos da Copa do Mundo, tô ligadinho no jogo da seleção e eu vou te falar, hein, sábado o Brasil vai parar. E eu espero que o Brasil ganhe, né? Porque se perder, parceiro, aí tem que ter quebradeira na rua. Impeachment do Lula, os cacetes todos. É isso, pessoal. Quero saber sua opinião. Comenta aqui embaixo. Eu sou o Gui, tá? Até o próximo vídeo. Valeu!